Olá, o meu nome é José Maria Pimentel e este é o 45 Graus. Como de costume, começo com os agradecimentos aos novos mecenas, são eles o Luís Isidro, o Bruno Mendes, o Edgar Mascarenhas e o João Madeira. Neste episódio, volto a explorar um tema novo ou quase novo no 45 Graus. Desta vez vamos falar sobre literatura com a autora Lídia Jorge. Esta conversa foi gravada ao vivo durante o festival Utopia em Braga. Este evento, organizado pela The Book Company, entre 2 e 12 de novembro, teve este ano a primeira edição. E este momento contou com o apoio da Câmara Municipal de Lisboa e do Festival Literário 5L. Para os interessados, recomendo visitar o site do festival e segui-lo nas redes sociais. O Utopia já tem data de regresso confirmado, em novembro do próximo ano, novamente em Braga. Voltando ao nosso episódio, foi um privilégio gravar esta conversa com a Lídia Jorge, que é uma das mais internacionais entre os escritores portugueses. Autora de obras marcantes como O Dia dos Prodígios, A Costa dos Murmúrios ou O Vento Assobiando nas Gruas. A nossa conversa surgiu a pretexto do seu romance mais recente, chamado Misericórdia, e por isso começámos por discutir esta obra, mas acabámos por falar sobretudo do papel da literatura, quer na sociedade, quer na nossa vida. Este Misericórdia tem dado muito que falar, já ganhou inúmeros prémios, que eu começo por enumerar no início da conversa, e provavelmente não exagero se disser que se tornou já uma obra de referência. O livro é inspirado num pedido da mãe da autora, em que a personagem principal é inspirada, e narra o último ano de vida de uma mulher idosa num lar de terceira idade. Foi um livro que eu gostei muito de ler, porque tem personagens ricas e complexas e que, sobretudo, desafiam visões simplistas da terceira idade e da vida nos lares como momentos necessariamente menos interessantes da vida. Além disso, é um livro que é simultaneamente sobre a natureza humana, e por isso universal, e, sobretudo, com o desafio, nas sociedades pós-industriais, de lidar com a cada vez maior longevidade e o que isso acarreta, quer para os próprios, quer para quem cuida deles. Não é fácil ter uma obra com estas duas características ao mesmo tempo, e, além disso, muito bem escrita, e suspeito que isto ajude muito a explicar o sucesso que este Misericórdia tem tido. Para quem ainda não o leu, um pequeno aviso: embora discutamos alguns detalhes da obra, julgo que não revelamos nada que possa diminuir o prazer da leitura. Além disso, o grosso da nossa conversa estendeu-se para temas mais amplos, sobretudo sobre o papel que a literatura, tal como outras formas de arte, tem em fazer-nos olhar o mundo, os outros e a nós próprios de forma diferente. Foi muito interessante ouvir a opinião da Lídia Jorge sobre este aspecto e, aliás, lembrou-me muito da proposta do filósofo Alain de Botton, que eu, aliás, cito durante a conversa, para precisamente responder a esta pergunta: para que é que serve a literatura? E, segundo ele, a literatura serve, sobretudo, para três coisas: para nos dar sabedoria, para nos transmitir bondade, ou seja, ajudar a ser mais empáticos, melhores pessoas, e para nos dar sanidade. Ele compara a literatura ao efeito que tem a psicoterapia. E eu achei, enfim, não tenho a certeza que as três sejam verdade para toda a gente, mas lembro-me de ter achado uma proposta interessante, e quando ouvi a convidada falar, lembrei muitas vezes desta definição, sendo que aquilo que ela diz, obviamente, vai para lá disto. No final da nossa conversa, houve espaço para algumas perguntas do público, e eu acabei por escolher incluir no episódio a última pergunta, a cujo autor aproveito para agradecer, porque achei um ótimo remate para os temas que abordámos durante a conversa. Por isso, espero que gostem desta conversa e deixo-vos então com Lídia Jorge. Muito bem-vindos ao Festival Utopia e a esta gravação do 45 Graus. Muito bem-vinda, Lídia Jorge. Já me pouparam parte da apresentação. Na verdade, a Lídia dispensa apresentações. Eu queria complementar a apresentação falando um bocadinho do livro, do Misericórdia, que é, enfim, saiu há um ano, mas claramente tocou um nervo, não é? E eu, enfim, foi uma leitura muito interessante porque é o romance que está naquele sweet spot, passou o anglicismo, entre ser agradável de ler e denso de conteúdo, não é? Que é uma coisa que não é fácil de entender. Eu acho que muitas pessoas que estão aqui já conhecem parte da história, mas temos que começar pelo início, não é? De onde é que veio o Misericórdia, não é? O que é que fez surgir, nomeadamente em relação à sua mãe, este romance? Obrigada pela pergunta e a todos cumprimento. De facto, é um livro que tem uma gênese completamente diferente de todos os outros, porque parte de uma vivência muito concreta, sobre a qual eu já falei imensas vezes e que teve a ver com o facto de, durante 3 anos, eu ter estado muito presente num lar de idosos e ter-me apercebido da vida das pessoas lá naquele ambiente e ter percebido que havia a conjugação de 2 tipos de marginalidade: os marginais da idade e os marginais sociais e económicos, aqueles que giram um pouco por toda a parte à procura de melhores trabalhos e que são jovens e que procuram uma vida melhor
E ali vão encontrar pessoas que estão numa situação de grande debilidade. E são duas debilidades que se encontram. Sim. E foi dessa situação que, de facto, eu acabei por criar uma espécie de, sei lá, de palco que não é totalmente imaginado, mas em parte é, mas, digamos, o substrato corresponde, de facto, a uma vivência. O livro isto é, o pedido que deu origem ao livro, para ser mais concreto, porque o livro, obviamente, depois já é a criação sua, não é? Mas parte de um pedido da sua mãe, que estava precisamente nessa situação, e é ela que pede que o livro se chame Misericórdia. Sim, o que aconteceu foi que ela estava num lar da Santa Casa de Misericórdia e desde que entrou, que começou a pedir para eu escrever um livro que tivesse por título Misericórdia. Eu sempre não liguei, naturalmente, porque era um título de tal forma solene, de tal forma ontológico, religioso mesmo. Parece quase presunçoso, em certo sentido, não sabendo o contexto, não é? Exatamente. Então, nunca liguei muito. E, inclusive, eu pensava que se tratava de uma queixa, porque ela gostava de lá estar, foi ela que propriamente quis ir para lá, mas eu interpretava que ela queria que eu fizesse qualquer denúncia, quer dizer, que eu falasse das razões que levavam às vezes a não gostar do que acontecia. Sim. E, portanto, foi uma grande surpresa para mim quando, no dia 8 de março de 2020, ela me pediu que eu voltasse a escrever o livro sobre misericórdia e me disse porquê. Então aí disse-me que achava que eu deveria escrever um livro sobre a compaixão que se deve ter quando as pessoas deixam, de facto, de se movimentar e de ser autónomas. Mas eu também não liguei a isso, não é? Porque não se escreve um livro, digamos, sobre a compaixão propriamente, a ficção e o romance, que era alguma coisa que não é propriamente um catecismo, não é? Agora, o que aconteceu foi que eu nunca mais vi a minha mãe a partir desses dias. Portanto, toda a gente viveu esses dias trágicos, não é? Que ficaram como simbólicos na nossa vida, que são uma espécie de alegoria que paira sobre a nossa cabeça nos dias que correm hoje. E a verdade é que ela faleceu passados 40 dias e eu nunca mais a pude ver. E, portanto, quando aconteceu, eu senti que era um recado demasiado importante para mim. Portanto, senti que era uma espécie de encomenda que ela tinha feito e eu não podia deixar de lhe responder. Agora, que era muito difícil e nos primeiros dias foi muito difícil eu perceber o que é que eu poderia fazer com um pedido desta natureza. Não podia fazer exatamente o que ela queria, não é? Porque lá está, isso não seria bem um livro nesta acepção, não é? Sim, exatamente. Portanto, eu depois aconteceram vários episódios, um deles foi os objetos que me trouxeram, os únicos objetos que me trouxeram, aqueles que eu soube que ela manteve até ao fim, no meio daquela catástrofe toda que aconteceu no lar de idosos, os únicos objetos que me entregaram foram tão fortes e tão simbólicos do que tinha sido a vida dela, que eu encontrei, através desses objetos, o tema para o livro, que é o tema da resistência. Digamos, o desejo de viver a vida plenamente até ao fim, mesmo quando as forças faltam, e mais também a resistência que consiste em ver no outro, ver nos jovens aquilo que é o seu próprio prolongamento. Dizer, eu não vou desaparecer porque está aqui aqueles que são o meu espelho projetado no futuro. E isso deu-me força e digamos, abriu uma porta para eu fazer um livro. Este livro eu escrevi-o, digamos, sob um impulso muito intenso, mas devo dizer que os livros só se escrevem naturalmente com sentimento, mas é sobretudo com inteligência. Portanto, quando se escreve não se pensa que inteligência que eu vou utilizar, mas na verdade é uma espécie de, como se um motor que nós tivéssemos dentro tivesse vindo a ser acionado para no momento pormos tudo aquilo que de forma inteligente nós conseguimos adquirir para fazer alguma coisa que seja artística, que seja arte. No nosso caso, das palavras chama-se literatura, não é? Mas não é ideia, quer dizer, eu pelo menos não é isso que me acontece. Não é filho de um sentimento imediato. Ou digamos, o sentimento fica pousado para pegarmos nele, e foi este o caso, pegar nele e fazer alguma coisa. E isso, à medida que eu escrevi, eu tinha uma ideia de triunfo. Isto é, um triunfo interior, não tem nada a ver com o triunfo exterior. Um triunfo interior que consiste em a pessoa ter a ideia de que encontrou um caminho, independentemente daquilo que seja a aceitação, encontrou um percurso para o objeto que está a fazer. Então, digamos assim, o meu luto, que não foi só pela minha mãe, mas que foi por o mundo, pelo que se estava a viver
e que deixou um rastro que ainda hoje aqui está, não é? E que foi uma espécie de parábola por aquilo que nós estamos a viver nos nossos dias, uma espécie de preparação para o que estamos a viver nos nossos dias. O facto de ter encontrado essa porta deu uma ideia de que eu tinha um instrumento na mão para transmitir aos outros e que não era só sobre a minha mãe que eu estava a escrever, não era só sobre Dona Alberti, era alguma coisa muito mais ampla, pelo menos, digamos, interiormente. Era essa a ideia que eu tinha, de que estava a escrever em segredo para as pessoas que estavam à espera de uma narrativa assim. Começou a enumerar os prémios, que têm a ver com bastantes leitores que, enfim, que acharam que o livro lhes devia respeito. Eu acho que isto acontece, talvez tenha acontecido mais com 2 livros na minha vida, mas acontece que há momentos sociais, sociológicos, enfim, tudo que se possa chamar, que provém da sociedade, mas há momentos que criam uma expectativa de que há obras de arte, sejam elas cinema, música, dança, seja o que for. Encaixam, não é? E encaixam no momento. Parece que nós estamos à espera, Sim. não é? Essa ideia de que aquele músico criou uma música para mim. Essa ideia, esse encontro, não é? Faz com que, em certo momento, alguma coisa pareça que um livro, ou uma música, um disco, ou uma dança vem ajudar a responder à pergunta que nós estamos a fazer. Porquê? Como foi? Para onde é que vamos? E que pergunta é que acha que o Misericórdia está a responder ou a ajudar a responder? A pergunta é: para que serve o fim da vida? Porque a vida, como nós a vivemos assim normalmente, tem várias finalidades. Tem a finalidade ontológica apenas da pessoa achar completa ou não. Tem a finalidade social, a finalidade, enquanto cidadãos, de estarmos uns com os outros, de cumprirmos um programa que é de uma coletividade, termos amigos, termos filhos, termos pessoas que amamos, divertirmos, sentir júbilo perante a existência. E depois, a certa altura da vida, eu percebi-me, por experiência direta e não por leitura, que as perguntas que as pessoas fazem a partir de certa altura, quando ficam mais imobilizadas e têm tempo para pensar, Exato. e elas voltam a ser adolescentes. O adolescente que tem a angústia de perguntar como vai ser a minha vida, para que é que serve a minha vida, e a pessoa idosa que tem tempo e que tem capacidade disso, porque às vezes perde-se a capacidade, mas pergunta: para que é que serviu a minha vida? E isso é muito agudo, não é? É muito agudo. E então as respostas são várias, não é? E eu achei que as pessoas que melhor viviam esse tempo eram aquelas que achavam que a sua vida tinha servido para que os outros aprendessem com elas, para que os outros se esclarecessem com elas. Isto é, aqueles que se envolvem até ao fim com o destino da sua família, da sociedade, da deriva do mundo. E o caso da Dona Alberti foi essa. Mas não foi o único caso. Ela, e que aí é a Dona Alberti, na vida era outra coisa, ela envolvia-se com as outras pessoas e as outras pessoas também. Aliás, há uma cena no final, já no último capítulo, que é uma cena retirada de uma situação real. É que, não sei se lembram, que Boris Johnson, no princípio, achava que teria de haver uma imunidade coletiva e uma imunidade de grupo e que não valia a pena ir gastar todo este dinheiro das vacinas e tudo isso. E as pessoas mais idosas acharam que o que ele queria era uma espécie de purga dos mais frágeis, não é? E houve uma revolta e assim. Ora bem, o que aconteceu foi que o ambiente desse lar, onde a minha mãe estava, aconteceu que já mais de metade estavam infectados. E num quarto onde as pessoas já estavam infectadas, eu soube, não estava lá porque já havia muitos dias que não podia lá entrar, mas soube que tinham feito uma festa quando souberam que o Boris Johnson estava infectado. Não é? Portanto, porque diziam, ele queria que os velhos morressem, mas ele é que vai morrer. E, portanto, digamos, essa capacidade de vingança, digamos, até ao fim, que é viver plenamente. No final eu já assisti apenas por telefone, não é? Mas isso manteve-se, não é? Desculpe interrompê-lo. O livro é interessante porque eu não consigo chegar a um diagnóstico se o livro é triste ou alegre. Porque eu acho que o livro, embora trate de uma realidade que muitas vezes é triste, no sentido que são pessoas que estão a aproximar-se do fim da vida, que estão desanimadas em muitos casos, que em alguns casos já não têm plenas capacidades, para não falar depois de toda essa envolvência de imigrantes, de pessoas que têm trabalhos precários, mas depois tem
humor e depois essa própria vivência, porque o que é muito interessante é que as vidas daquelas pessoas, ou a vida daquelas pessoas dentro daquele lar, é parecida com a vida fora, não é? As interações são muito parecidas, não é? Não, é porque as pessoas têm a ideia de que quando se entra ali, eu não digo que seja uma coisa ideal, não é? Mas é aquilo que a sociedade moderna, sobretudo pós-industrial, encontrou para resolver o problema das famílias que trabalham, em que as mulheres e todas as pessoas adultas trabalham. Encontrou-se esta forma de amontoar as pessoas num espaço, não é? Pronto. É o que nós temos. Agora, as pessoas têm a ideia de que aquilo ali é uma outra humanidade, mas não é. É o somatório de tudo que nós vivemos. Está ali tudo. Aquela é a nossa. Somos nós mais idosos, não é? Somos nós mais idosos. E, portanto, sabe o que é aquilo que me lembrou mais? Sim. Liceu. Do liceu. Pois é exatamente. É uma essa altura ideia. muito social, não é? Exatamente, uma altura... Da escola, isto é, da escola em geral, sim. Sim, mas diz muito bem, é isso mesmo, porque de repente fica-se num estado coletivo, não é? E, portanto, é exatamente no liceu, quando... E então, nos lares, não sei se alguma vez frequentou, ou alguém frequentou, os que estão aqui, os lares para jovens. Eu vivi num lar de freiras quando eu estava na universidade em Lisboa, e o que acontecia é que, precisamente, por exemplo, a dificuldade que nós tínhamos de manter objetos e situações que eram só nossas. Porque tudo era coletivo e, portanto, era muito difícil guardar-se a carta de um namorado, não é? Porque alguém sabia onde é que alguém escondia. Nada era muito privado, não é? E uma das situações que eu encontrei nesse ambiente foi a dificuldade da privacidade. O facto de não se poder guardar uma fotografia só para a pessoa, o facto de não se poder comer um chocolate sozinho, não é? Que é uma coisa que é tão banal, não é? É tão banal, é tão banal. Alguém que quer comer um chocolate e tem vergonha de comer a tablete completa, não é? E ali as pessoas... Uma coisa que a pessoa normalmente não pensa duas vezes, não é? Exatamente. Sim. E depois o próprio quarto não é privado. O próprio quarto não é privado, não é tudo, nada é privado. E, portanto, de facto, diz muito bem, há essa vida coletiva que tira praticamente quase toda a privacidade, não é? Queres descobrir em primeira mão como é que um programa de terror pode levar a libertar de endorfinas no cérebro? Como uma narrativa entusiasmante pode fazer com que o teu coração bombeie quantidades inacreditáveis de sangue? Como ser perseguido por um monstro na orla de uma floresta é impróprio para cardíacos? Então, nós temos o programa para ti. Há algo de estranho em relação a esta floresta. Ingónis. Nunca devíamos ter vindo para cá. Em 1567, a colónia portuguesa em Ingónis, Canadá, desapareceu sem deixar rastro. O senhor age de forma misteriosa. Talvez tenha enviado este mal para cá, um inimigo para eu aniquilar. A Queda de Ingónis é um novo podcast que conta a história de uma mulher que enfrentou o mal, que se abateu sobre Ingónis. Mas será ela a fonte de todo este pesadelo? Ele tinha garras em vez de mãos. Não tinha pele. A Queda de Ingónis é uma produção Broá com Bárbara Branco, José Condessa e Tobias Monteiro. Já disponível em todas as plataformas de podcasts e em broapodcast.com. Pesquisa A Queda de Ingónis ou segue o link na descrição deste episódio. E há alguma coisa que eu acho que é bom nós convivermos com aquilo que são as experiências radicais. Quer dizer, nós devemos estar preparados para as experiências radicais. Quer dizer, é um erro, na minha perspectiva, e eu acho que a arte verdadeira é uma arte que ignora aquilo que é os livros de ajuda, por exemplo, da autoajuda. Porque a arte prepara para nós enfrentarmos os grandes desafios do mundo, não é? Porque nós sabemos que nada está ganho. Tudo tem de ser conquistado permanentemente, não é? Sabemos que nada é perene e que a vida, a Terra, tudo, neste momento nós sabemos, tanto até sobre o cosmos, que nós sabemos que tudo é precário, não é? Que é precário e que é vulnerável. Hoje, qualquer adolescente e qualquer criança sabe que a Terra é tão vulnerável que há, neste momento, alterações climáticas. E sabemos que a paz que nós tínhamos aqui no nosso continente até há 2 anos antes, pensávamos que tínhamos a paz, de repente não temos mais, não é? Quer dizer, de um momento para o outro tudo se altera. E a arte ajuda precisamente a preparar para o embate, para estar. Aliás, uma vez eu li um texto do Arthur Koestler muito interessante que explicava que o pensamento poético é eminentemente um pensamento trágico. E em que é que consiste o pensamento trágico? Consiste em olhar para a realidade e nunca ver as peças estáticas, mas ver as peças sempre em movimento. Aliás, dizia uma coisa muito interessante. A vida comum faz nós sentarmos sobre uma cadeira e dizemos aqui estou bem instalado.
Mas o pensamento trágico não nos deixa estar sentados sobre uma cadeira. Diz, eu estou sentado sobre uma cadeira, debaixo da cadeira está uma laje, debaixo daquela laje, possivelmente, estão pessoas sepultadas, debaixo das pessoas sepultadas está uma parte da terra, no fundo da terra está a camada ígnea da terra, e esse por aí fora, não é? E, portanto, o pensamento trágico é esse, é o pensamento que não nos deixa estar quietos, que estimula a nossa capacidade de mobilização do pensamento, não é? E, portanto, falar sobre estas questões, as pessoas, por exemplo, a certa altura ficarem sem roupa sobre a cama, à espera que alguém se lembre delas para as levar para o duche, é a humanidade. Quer dizer, podemos nós imaginar que nunca acontecerá, oxalá nunca nos aconteça, mas possivelmente acontece a todos. Um dia, por qualquer razão, nós ficarmos sobre uma cama completamente nus, não é? E a literatura ajuda-nos a estar preparados de certa forma. Ajuda-nos, não é? É por isso que, porque é que a gente lê com tanta alegria, apesar de ser um livro tão triste. Que é quase um paradoxo, em certo sentido. É um paradoxo, mas precisamente por isso mesmo nós falamos do paradoxo da literatura, fala-se muito precisamente nesse contraste que há, que é, mesmo sobre um tema que é absolutamente trágico, a literatura ou qualquer arte, a beleza, a parte, digamos, a construção, é uma promessa de uma harmonia, não é? E é isso que faz com que, por exemplo, Se Isto é um Homem, do Primo Levi, que era mais assunto mais trágico, mais triste, não é? O início do Se Isto é um Homem, aquele poema, que é precisamente Se Isto é um Homem, porque fala da degradação das pessoas no campo de concentração. Nós começamos a ler e porque é que sentimos uma leveza enorme? Sentimos que há um resgate do mal. Quer dizer, a arte acaba por resgatar da desordem, impondo uma ordem que não é da natureza da gramática natural, da gramática em que há um sujeito e um predicado. É de uma natureza de transfiguração, em que se diz, isto aconteceu, mas pelas palavras eu sei que não deveria ter acontecido. Eu sei que nunca deveria mais ter acontecido, não é? Pode ser que não volte a acontecer. Pode ser que não volte a acontecer. É, digamos, é uma esperança. Parte da estética é esperança, não é? É isso que faz nós sairmos de um concerto e caminharmos pela rua de noite e termos a ideia de que nossos pés não caminham sobre as lajes, não é? Para sentirmos que estamos acima da terra, não é? É essa alegria inexplicável que é a ideia, que é uma esperança, é a ideia de que alguma coisa é mais harmoniosa do que a vida comum. Isto é uma proposta de paz, uma proposta de beleza, uma proposta de um outro mundo que parece inalcançável, mas que eu quero alcançar. E isso que é o sentimento estético, é independentemente se um livro é sobre alguma coisa muito má ou não, não é? Na verdade depende, não é? Porque nos seus livros eu identifico isso, mas há autores que são mais pessimistas. Onde é que a coisa acaba na versão... Olha, eu vou lhe dizer, foi muito engraçado porque há uns meses eu estive num debate com o Miguel Sousa Tavares e eu achei que ele fez uma síntese muito interessante. Ele disse assim, as palavras foram mais ou menos estas, eu sou violento e no entanto escrevo com doçura. A Lídia é doce e no entanto escreve com violência. Eu achei muito interessante isto porque de facto os meus livros não lidos, digamos literalmente, eles não propõem um bem. Nenhum dos meus livros diz assim, olha, chegou ao fim e este casou com aquela, tiveram crianças e foram felizes. Não encontra isso, não é? Encontra precisamente um pouco o contrário, não é? Só que, para lembrar um texto canónico que toda a gente conhece, que é os Maias, querem maior tragédia, não é? Chegar ao fim e aquela situação é uma facto absolutamente trágica. É simbólica de um povo anémico que não é capaz da renovação, que não é capaz de criar riqueza, de que não é capaz de nada. Enfim, é uma tragédia e até não deve ser lido nos dias de hoje. Ora bem, o que acontece, porém, é que quando nós chegamos ao fim, há um oxímoro. Há a ideia de que, olha, isto não deveria acontecer. Nem o incesto, nem a molenga desta gente, nem a incapacidade de criar novos mundos. Isto não deve acontecer. E é isso que a literatura faz. É isso, portanto, não precisa de ter happy end. Não precisa. A literatura não é feita para isso. É feita precisamente para o contrário. Agora, claro, há os leitores
que são alfabetizados em literatura. E há os analfabetos em literatura, chamemos-lhe assim mesmo, não é? Há pessoas que não aguentam um fim que não seja harmónico, porque não têm uma instrução, não são alfabetizados em arte, não é? É verdade, nem depende tudo do fim. Por exemplo, no seu caso, e no caso do S, acho que se aplica exatamente o mesmo, e até no caso dos mais, embora ao final não seja feliz, perpassa uma certa ironia e uma certa até relativização, Claro. que eu não acho que seja totalmente pessimista. Claro. E este livro é um bom exemplo disso, não é? Sim. Por exemplo, desculpe me interromper, podia, sobre esta realidade, podia perfeitamente ser um livro absolutamente trágico, pessimista, porque de facto há realidades horríveis nos lares em Portugal e por todo o mundo. E no entanto não é essa a imagem que passa, não é? Não é essa a Não digo imagem que seja ao que passa. contrário, não é? Mas é... Sim. Não, porque no fundo eu escrevi este livro como se não houvesse livros. Isto é, escrevi apenas com o que tinha dentro, que aprendi ao longo da vida. Não fui à estante enquanto escrevi este livro. Agora, o que acontece, e isso é o que me tem sido dito, é que há uma espécie de uma mistura de dois planos. É uma balada melancólica, mas ao mesmo tempo uma ode, não é? Tem ao mesmo tempo tragédia e tem ao mesmo tempo isso que fala, a ironia e o amor à vida e a sabedoria também. Sabe? E a sabedoria, não é? O amor à sabedoria. A sabedoria informal, mas amor à sabedoria, Sim, não é? sim. E eu, digamos, como passa aí um sopro de religiosidade, que não é o caso da Dona Alberti, não é? Mas é um livro que inclui uma espécie de Deo Profundis, uma missa de trevas, mas ao mesmo tempo um Te Deum, um agradecimento a Deus, à vida, à divindade, por o facto de haver existência, o amor pela existência. Eu não trouxe o livro, mas há uma certa passagem que, naqueles pequenos textos que a Dona Alberti escreve, aquilo que já ela só pode escrever, pequenas palavras, ela diz que amará a vida, portanto, viverá a vida, e depois o que for, soará. O que for, se verá. Mas como não tenho a certeza de nada do que vai acontecer depois, deixa-me amar a vida intensamente até ao fim. Portanto, para Dona Alberti, ela não tinha essas palavras, mas a sua transcendência era viver a imanência em absoluto, não é? E vivia, não é? E até é curioso, até muitas vezes com um sentimento de superioridade, no bom sentido, não é? De que está a ver o que está a passar à volta dela e vai mantendo um pensamento sagaz até ao final, que é muito curioso. E crítico. E crítico, é muito crítico. Sim, irónico. Sim. Por acaso há um aspecto dela, quer dizer, porque isto é tudo narrado na primeira pessoa, não é? E há um aspecto que eu fui reparando ao longo do livro e pergunto-me qual é a mensagem por trás, porque em muitos momentos ela pensa e não diz. E há momentos em que pensa e não diz porque não consegue, e há momentos em que pensa e não diz porque não quer, não é? E há momentos em que diz, mas não é compreendido verdadeiramente. Não é? E isso é algo que acontece muito na vida, não é? Muitas vezes somos incompreendidos, ou porque nos expressamos, mas expressamos mal, ou porque escolhemos não nos expressar e, portanto, as pessoas não chegam a saber o que está cá dentro. Ou então queremos e não conseguimos, porque, portanto, estamos tão assoberbados emocionalmente, por exemplo, não é? E isso, há muitas passagens ao longo do livro em que isso, na relação com a filha, mas não só, mesmo com as amigas. Com as amigas, exatamente. Há muitos momentos desse género que é curioso. Pois é, mas quer dizer, isso é a reprodução daquilo que acontece na nossa vida. Há uma parte da nossa subjetividade que é só nossa. Sim. Aliás, precisamente a arte e a literatura, sobretudo porque a arte é feita com a matéria-prima das palavras, é o do nosso pensamento corrente, ajuda-nos a uma coisa que é convivermos com a nossa própria subjetividade. Há uma parte que não é transmissível da nossa vida. Há uma parte que nós não encontramos palavras para traduzir. Há uma parte que é uma experiência secreta que é só nossa. E é uma parte preciosa. E a pessoa deve, e a literatura ajuda a isso, porque é a arte do silêncio, não é? Ajuda à construção desse munus interior que é, no fundo, o segredo da personalidade, o segredo da pessoa, onde está, no fundo, o apelo para o seu próprio sentido, não é? E isso é alguma coisa que, por vezes, não provém da instrução, provém do sentido que as pessoas têm uma espécie de honradez de ser gente. Honradez de ser gente. Sei que há uma parte que eu não consigo transmitir. Sei que há uma parte que eu não consigo dizer. Sei que há uma parte para a qual eu não encontro palavras. Sei que há uma parte da minha memória que vai ser perdida, mas está tudo aqui. E, portanto, eu olho-me ao espelho e digo, eu sou gente. E isso é de uma grandeza enorme, não é? Ora, a Dona Alberti, ela não fazia este raciocínio assim, mas era alguém que escutava
Aliás, em muitos momentos, ela quer falar, mas não a ouvem. Ela quer explicar, mas não a ouvem. Quando ela fala das formigas, ela quer dizer, ela que sabe, porque leu algumas coisas sobre as formigas, ela quer explicar, ninguém a ouve, não é? Mas ela faz o raciocínio para si, fica contente por saber como é o ciclo das formigas, porque leu num jornal qualquer, numa coisa qualquer, ela leu, aprendeu como é que as formigas se reproduzem, como as formigas atacam, tudo isso, ela leu, ela queria contar e disseram-lhe não. E é muito interessante, já agora digo-lhe que, e agora parto para uma experiência real, foi que a minha mãe contou-me isto. Havia um senhor, que era um senhor que cantava muito bem, eu gostava muito dele, e a minha mãe associou que porque ele cantava bem, ele era uma pessoa com interioridade profunda. E um dia esteve com ele e me falaram de médicos, e foi um médico que passou e disse, o médico deles disse, eu não sou um João Semana. E a minha mãe perguntou ao senhor, disse, sabe o que é um João Semana? E ele respondeu-lhe muito mal, que não queria, que não sabia, nem queria saber e que odiava quem soubesse. E foi um choque para a minha mãe, um choque. Ela nunca mais gostou de ouvir cantar, porque ela ficava embevecida a ouvi-lo cantar. E depois, uma pessoa que cantava, que para ela tinha essa dimensão, digamos, de beleza, dizer que não queria saber quem era o João Semana e que até odiava quem soubesse. Para ela foi uma coisa trágica, não é? Uma coisa má, não é? Todos nós somos diferentes, mas esse percurso interior que é de guardar para si, ter uma coisa para si, ter palavras para si, saber que nunca as pode dizer todas, não é? É alguma coisa muito importante, porque é mesmo assim. Sim. E a literatura e ler também nos, apesar de tudo, ajuda-nos a expressar-nos melhor, ou seja, a converter os nossos sentimentos ou as nossas ideias para a mente do outro, que é a grande dificuldade da comunicação, não é? Porque muitas vezes essa comunicação não passa porque nós não conseguimos transmitir o que vai cá dentro, ou transmitimos de uma maneira que a outra pessoa não entende, não é? Bem, eu vejo aqui há alguns rostos que eu conheço de professores que dão aulas. E sabe-se que, precisamente, quando nós falamos da literatura para os jovens, sabemos que um dos aspectos mais importantes da narrativa e do romance e do conto e do teatro, naturalmente, é precisamente o facto de promover aquilo que é a alteridade, que é o facto de viver durante algumas horas a vida de figuras ficcionais, ajuda-nos a ser pessoas múltiplas e, portanto, a compreender os outros, a ouvir os outros, a perceber que a nossa forma de ser é apenas uma no meio das outras. Isso é alguma coisa que se faz, deveria ser a instrução do adolescente. O adolescente que pensa que não morre. O adolescente que pensa que é capaz de dominar o mundo, que quer partir de casa, que não quer voltar para casa, que acha que o avô, o pai, a família não tem mais nada para lhe dizer, porque só os que estão longe é que têm a sabedoria. Esse que tem a ideia de que tem uma aventura e que essa aventura é uma aventura que não tem fim. E, portanto, em geral, é egotista, não digo egoísta, mas é aquele que está agarrado ainda a si, como se fosse uma criança grande, não é? É a altura em que a instrução da alteridade é absolutamente fundamental. Dizer, tu és um entre os outros. E isso é a literatura. Quer dizer, a importância de ler Os Miseráveis para os alunos franceses, não é? Ou de ler David Copperfield para os alunos do Reino Unido. Ou, para nós, o facto de lermos, precisamente, os Maias ou outros livros assim, a importância é precisamente fazer esse ensaio interior, um ensaio interior de que eu sou um entre os outros. Outros pensam de outra maneira, há outras vidas. E, portanto, alarga-se o sentido da compreensão, não é? E, portanto, isso que está a dizer é muito importante, é que, neste caso, a literatura, os livros, e ainda bem que estamos num festival de literatura, não é? E que as pessoas voltam, felizmente, um pouco por toda a parte, a perceber que se perdermos esta disciplina, perdemos uma parte da nossa humanização. Ora, o que acontece é que é esta disciplina que ensina isso. Ensina não só a um convívio secreto conosco próprios. Nós nascemos sozinhos e morremos sozinhos. Não há dúvida nenhuma. É o Rosélia Samalima que diz: o mesmo grito que se dá ao nascer é o mesmo que se dá ao morrer. Quando se dá o grito, eu vim, quando se nasce, não é? E quando se parte, diz, eu vou.
esse grito é solitário sempre. E o ensaio dessa solidão habitada por um espírito que somos nós próprios, falando connosco mesmos, é absolutamente fundamental. E isso educa-se com todas as artes, mas sobretudo com a literatura, não é? Com a arte das palavras. E depois a ideia de que o outro está aqui, eu falo, calo-me e ouço os outros, não é? E aprendo quando me calo. Sim. É engraçado porque eu estava a ouvi-lo há bocadinho e isso vai muito ao encontro de uma definição de literatura que faz o Alain de Botton, que é um filósofo conhecido, que diz que a literatura serve para transmitir sabedoria, bondade e sanidade. E que tem muito a ver com várias coisas que falávamos aqui, não é? A sanidade é a questão do trágico, não é? A sabedoria, enfim, neste caso, em relação à maneira como tratamos a terceira idade e muito mais que passa no livro. E a questão da bondade também, no sentido da empatia, não é? De compreendermos os outros, não é? O livro chama-se Misericórdia, mas no fundo a ideia é compaixão, não é? Empatia e a literatura transmite isso, a literatura e a ficção no geral, não é? E a própria experiência de vida, não é? Claro. Ao conviver com os outros, nós vamos percebendo que o mundo é mais do que só nós próprios, não é? É isso mesmo. Eu acho muito interessante esta definição dele. E a Lídia falou várias vezes já da literatura e da arte em geral. E eu tenho muita curiosidade em saber a sua opinião em relação a isto, já pensei nisto várias vezes. O que é diferente, para além do óbvio, não é? Para além da manifestação direta, entre a literatura e o resto da arte? Entre a literatura e a música, ou entre a literatura e as artes plásticas, por exemplo? A matéria-prima que é das palavras. Quer dizer... O resto é igual? Sim, eu acho que o resto é igual. Aquilo que transmite? Sim, é sempre um corte com a realidade cotidiana. É sempre um corte, digamos, com a ditadura do real. Sempre. É um corte com a ditadura do real. Portanto, é não aceitar que o mundo seja só as pedras, seja só os caninhos, seja só o emprego que muitas vezes não funciona. Quer dizer, é depois cortar por instantes, por momentos, ou por longos momentos com essa ditadura do real e partir para uma outra coisa, para um outro mundo. Ora, o que acontece, na minha perspectiva, é que a matéria-prima da literatura é o agenciamento do nosso próprio pensamento. Quer dizer, é a nossa efabulação interior, feita com palavras. E há uma outra coisa, é que toda a arte conta uma história. Aquela arte que assume verdadeiramente a história como o elemento fundamental é, na verdade, a literatura, não é? E, na verdade, o modernismo trouxe a ideia de que a história não interessa tanto na literatura, numa construção, o que interessa sobretudo é a linguagem. Quando eu comecei a publicar, era a altura em que se falava em que o livro fundamental era Le Livre à Venir, esse livro que acabava por desmantelar tudo aquilo que são os conceitos básicos da história, da construção da história. Mas, na altura, já um escritor como o Italo Calvino se revoltava contra isso e dizia, não, eu escrevo porque conto histórias. Ora, na verdade, a história, mesmo hoje há meus colegas aqui portugueses que defendem que contar uma história é um estado primitivo, é um estado, na minha perspectiva, portanto, e isto não é diminuir ninguém, porque é uma arte onde cabem articulações de toda a natureza, pronto. Ora, mas é que a história não é alguma coisa primitiva, mas ela é primordial. A nossa predileção pela ficção tem sido canalizada também para outras vias mais, enfim, normais. Por exemplo, para o cinema e para a ficção em geral produzida em televisão, para as séries, por exemplo. E eu tenho curiosidade de saber a sua opinião em relação a isso, porque lê-se menos, ou pelo menos lê-se de menos, não tenho certeza que se leia menos necessariamente do que aqui há uns anos, e, no entanto, hoje em dia cada vez mais se consome conteúdo produzido para a televisão e muito desse conteúdo é de facto bom, não é? E aí, até que ponto é que temos a mesma coisa dos livros? Até que ponto é que temos este contacto com as vidas de outras pessoas diferentes das nossas, com outras realidades, não é? Ou seja, perguntando isto de outra forma, acha que é algo que não existe no cinema e nas séries de televisão e que existe nos livros? Acha que há uma perda ou tem uma visão mais otimista? Não, eu tenho uma visão otimista, porque as séries bem feitas bebem do cinema, não é? Porque a questão grave aí é que o cinema propriamente criativo, e é o que as pessoas se queixam, não é? Começa a ter os espaços reduzidos, não é? Foi tudo canalizado para as séries. Sim, mas digamos, é no cinema, é na arte, é no cinema que os realizadores das séries vão buscar
os instrumentos. Sim, claro. Portanto, vão. Mas acha que é melhor... O que é que as séries têm que a literatura não tem e vice-versa? Bem, tem a rapidez. Porque quer dizer, enquanto que um livro... Vamos ver, o que é que uma coisa tem e a outra não tem? O livro é uma coisa longa, não é? Exige uma concentração. Portanto, é um desafio muito mais intenso. No outro, digamos, a papa está feita. Portanto, é digerir. E pode ser belo, pode ser tudo, mas é rápido, não é? Nem sempre é fácil, mas é mais fácil do que o... Mas é mais verdade. fácil. Agora, É o que verdade. acontece na literatura é que lhe dá outra dimensão. Porque na série é tal também como no cinema, que é, digamos, é uma espécie de agudização daquilo que se passa no cinema, é que as imagens são estáticas. Elas são dinâmicas, mas elas são estáticas porque obedecem a uma imagem que se inculca. Quer dizer, a Ana Karenina, no livro do Tolstói, ela tem 1000 rostos para si. Porque as figuras num livro, elas perpassam na nossa cabeça numa espécie de penumbra. A gente não as vê claramente, não é? E a escrita, as palavras, criam um halo, para mim que é mágico, que é um halo de uma espécie de penumbra onde as coisas se movimentam de uma maneira que permitem a nossa reconstrução permanente das imagens. A imagem nunca é fixa e, portanto, nunca uma imagem que se impõe não é nunca totalitária. A Ana Karenina nunca é estática para mim. Eu vou lá e vejo sempre de uma outra maneira. E ela vive permanentemente dentro de mim como uma espécie de fantasia enorme que se renova permanentemente. A partir do momento em que entra no cinema, aquele é o rosto. Há menos lugar à interpretação, não é? Menos, pronto, utilizar a expressão que a mim me faltava, não deixa espaço à interpretação, compreende? E porque ali a parte interpretativa é muito mais curta do que a parte interpretativa que tem na literatura. Ora, o que acontece é que a ficção televisiva, ela é uma espécie de sucedâneo da comunicação da televisão. O que é que estimula no nosso pensamento? É sobretudo o cérebro rápido. A literatura faz o contrário. Estimula o nosso cérebro lento, que é onde se criam os valores. Que é onde, através das palavras, nós medimos lentamente aquilo que é bom, que é mau, aquilo que ajuda, o que não ajuda, aquilo que dá justiça, que é um dos fatores fundamentais na literatura, que é o justo. Encontrar a justeza, encontrar a coisa justa. Encontrar a coisa justa é muito difícil. É por isso que, passando por alguma coisa do nosso mundo contemporâneo de hoje, o que a gente vê na televisão sobre as guerras não nos ajudam à interpretação. Pelo contrário, aguçam a nós colocarmos completamente de um lado ou completamente do outro. Mas se nós começamos a ler textos, sobretudo os textos de ficção, que explicam como se chegou ali, nós temos outra interpretação. A nossa compaixão é muito mais dividida e muito mais conciliadora em relação àquilo que a gente quer. A ideia de pacificação dos homens, de justiça entre eles, é formada por esses segmentos interpretativos permanentes, não é? E, portanto, é completamente diferente. Agora, eu digo, isto é uma coisa ondulatória. Eu acho que a sociedade visual, para que nós tendemos, vai ficar farta. E a ideia de recolhimento e de vivência interior vai, digamos, balançar-se, porque não se aguenta, digamos, há uma espécie de intoxicação e a criação de um mundo que é histérico, que é o mundo da absorção, da ideia rápida, do efeito rápido, que nos faz histéricos, que nos faz aquilo que o Byung-Chul Han diz, que nos faz animais selvagens. Ele diz que o mundo atual, em que a imagem tem um peso fundamental na nossa vida, e a rapidez fluente em cascata, faz de nós animais selvagens, como os animais na selva, e ele diz coisas muito interessantes. Ele diz: o animal na selva não para nunca de depender do que está no exterior. Está permanentemente, mesmo enquanto come, sempre em sobressalto, permanentemente, para defender a fêmea para defender a cria, as crias para se defenderem do que pode atacar, quer dizer, estão permanentemente em estado de suspeita e de alarme. E ele diz: a nossa sociedade de hoje
no livro, que é maravilhoso e começa já a ser um neoclássico, A Sociedade do Cansaço, ele explica isso muito bem, que nós estamos à beira de ficar histéricos para nos defendermos de tantos estímulos, de tanta coisa. Eu acho que na arte é isso que vai acontecer, que nós vamos ficar cansados de tanta história em tão pouco tempo, não é? Nós vamos querer continuar a ter a história, mas lenta. A história que nos deixa perseguir uma figura que começa na primeira página com o nome de Andrei e que chega ao fim, que talvez morra na última página, mas nós passamos para a vida dele, não é? E fazemos-la nossa. Sim, não é tanto o final que interessa. Não é? Lá Para está. isso. Deixa-me fazer uma última pergunta que volta mais ou menos ao início, para estamos isto bem antes de passarmos às perguntas do público, vai haver lugar a algumas perguntas do público, porque a Lídia no início falava de como, quando escreveu este livro, de certa forma, que era um acumular de experiências que naquele momento verteu para as páginas, ou seja, era uma coisa não completamente deliberada. E isso fez-me pensar num aspecto que provavelmente já ouviu isto. Há estudos que se faz sobre, em várias áreas da ciência, medindo, por exemplo, a idade com que os vencedores de prémios Nobel fizeram o trabalho que depois lhes veio a dar o prémio Nobel. E normalmente isso é feito quando as pessoas são relativamente novas em áreas da ciência, como a física, ou a biologia, ou até a economia. Se olharmos para a literatura, passa-se algo bastante diferente, não é? Que normalmente, muitas vezes as pessoas até começam a escrever relativamente tarde, e os melhores trabalhos que fazem, normalmente estão mais perto dos últimos trabalhos do que dos primeiros, não é? Ou pelo menos não estão no início, não é? E eu pergunto-me se sente isto em relação ao seu trabalho. Ou seja, sente que, vivendo a literatura da sabedoria, não é? Desse acumular de sabedoria e de sensibilidade, é natural que ela se vá aguçando com o passar do tempo, porque mais importante do que, por exemplo, em áreas matematizadas, em que o que importa é, de certa forma, o poder de computação do nosso cérebro, não é? Que tem o pico ali nos 20 anos, que na literatura o que importa é a sabedoria acumulada, não é? Que é normal que vá aumentando de uma forma quase linear com a idade, não é? Eu acho que há dois fatores. Um, de facto, é a idade, que traz uma experiência, a ideia, muitas vezes se vê como começa e como acaba. Como a vida começa e como a vida acaba. E o facto de, ao longo de uma vida longa, se ver como começa e como acaba, vidas, projetos, tudo isso, dá uma experiência, enfim, que estrutura um saber, não é? Mas há uma outra coisa que eu acho que é os grandes confrontos com a realidade e com a realidade trágica. Eu nunca me hei de esquecer que uma vez a Alice Rayard, que era a editora da Gallimard, quis falar comigo. Não era a minha editora, naturalmente, mas quis falar comigo e disse-me o seguinte: Alice, eu gostava de saber que mortos é que viu para ter escrito A Costa dos Murmúrios. E eu achei estranho ela perguntar-me isso. E ela disse-me: quem escreve A Costa dos Murmúrios teve de ver mortos perto de si. E isto é verdade. Quer dizer, Passar por aquela experiência. passar por alguma coisa, ver o mundo, ver como a vida pode desabar. Quer dizer, ver a experiência trágica, ver a morte dos outros, ver como se morre, como se abandona, como, quer dizer, ver essas grandes experiências trágicas. De facto, a pessoa incorpora e olha com um outro olhar para a vida, não é? Portanto, eu acho que são esses dois fatores. Agora, se me perguntar se eu, há 15 anos, seria capaz de escrever Misericórdia, acho que não. Acho que foi, digamos, também, eu tenho uma idade já avançada, não é? É o facto de não só ter visto as pessoas que são mais velhas do que eu, 20 ou 30 anos, como elas agem, não é? E perceber, por antecipação, que o meu corpo será assim. Isto que não se vai dizer a uma criança nem a um jovem, porque a gente quer que um jovem tenha alegria e ainda não tem estrutura para aguentar isso, não é? É muito interessante porque a partir de certa altura as pessoas dizem um dia de cada vez. E a gente poderia ver quando é que as pessoas começam a dizer um dia de cada vez. É quando, de facto, começam a ter uma sabedoria sobre a realidade, não é? Agora, aqui à entrada, alguém me disse um dia de cada vez. Quer dizer, eu acho isto interessantíssimo. É quando, de facto, claro que há jovens que dizem por imitação, não é? Mas a verdade é que quando isso é dito, porque a pessoa diz, eu não tenho muitos dias, então eu quero viver cada dia de forma absolutamente completa, não é? Portanto, eu acho que há 20, 30 anos eu não teria escrito este livro, não é? De facto, há momentos especiais para se escrever determinados livros. Claro, sim. Neste caso, por maioria das razões. Lídia, obrigado. Vamos passar
às perguntas do público, uma pergunta de cada vez também. Atenção que não sou eu que controlo, os microfones andam por aí. Tentem, por favor, ser curtos e terminar com um ponto de interrogação, que às vezes não acontece nestas perguntas. Olá, Soutora, boa tarde. É um prazer revê-la. O Michel Henry escreveu um livro, O Verme Invisível, de Kandinsky, e tem uma frase que é: a arte pode arrancar o homem do seu mal-estar, restituindo-lhe o que perdeu. E a pergunta é, assim como o pintor pinta o invisível, Kandinsky, o escritor escreve sobre o invisível? Sim. Melhor, não, muito obrigada por essa questão. Sem dúvida alguma, não é? Escreve sobre o invisível, aquilo que perpassa e que não se vê, que não tem nome. Aliás, é o Carlos Fuentes que faz a distinção, muito interessante, que faz a distinção entre a história e a segunda história, que é da arte. Fala da história concreta, daquilo que acontece, mas esta fala daquilo que nem toda a gente está a perceber. E diz uma coisa interessantíssima sobre a literatura. Diz que a literatura é uma estrela de 3 pontas. Uma ponta mergulha naquilo que é a história comum, a história de todos. Portanto, a história objetiva aconteceu no dia tal, uma revolução, aconteceu no dia tal, um governo que tomou posse, etc. E que é da nossa convivência coletiva. Diz depois que há outra ponta da estrela, que é a nossa vivência coletiva, mas emocional, e que a literatura traz, que são sentimentos da sociedade que nos unem em determinado momento, mas que não sabemos articular, que não temos voz para articular, mas todos estamos a sentir. Todos estamos a sentir a perda, todos estamos a sentir o desejo, todos estamos a sentir a vontade de mudança. E essa parte coletiva, a literatura tem-na. E depois já há a outra ponta da estrela, segundo ele, que é a vivência pessoal. Aquela que o escritor fala a partir de si, mas que se coloca com humildade perante os outros, oferecendo, perdendo aquilo que é o pudor de expor, para ir ao encontro dos outros e dizer: tu não estás sozinho, olha, experimenta a ter a minha experiência. Eu estou aqui e eu ofereço a minha experiência. E por isso, ele não diz isto por estas palavras, mas a escrever para quem eticamente escreve, entregando-se de forma completa, não o faz por exposição de si. Quando se expõe a si, é para dizer: talvez alguém sinta o mesmo que eu estou sentindo. É por um ato de generosidade, porque a exposição interior é alguma coisa delicada de fazer, não é? Então, eu diria que sim, a Kandinsky tem toda a razão. Portanto, não só a pintura, mas toda a arte procura mostrar aquilo que é sentido, mas que não se vê, não tem nome, não tem palavra, não é? E por isso, olha, a utopia das palavras aqui nesta cidade, com a qual eu tenho, neste momento, relações tão profundas, enfim, que ajude a fazer esse novo mundo para a geração já do José Maria Pimentel. E depois, e as mais novas. E os mais novos. E o livro, de facto, quando a pessoa escreve, tem uma incógnita, não é? Porque quando a Lídia estava a escrever este livro, não fazia ideia de como ele ia ressoar, da maneira que depois ressoou, ou enfim, está a ressoar com o sentimento de muita gente, não é? Porque a pessoa está a expressar o que está cá dentro e depois é como para usar uma analogia barata, é como abrir um melão, não é? Só depois é que se vai perceber. Sim, claro. Há vários planos. Digamos, o sucesso de um livro ou o sucesso de uma obra tem vários escalões, não é? Um é uma espécie de noção interior que se sente quando se chega ao fim e se diz: eu fiz aquilo que podia e estou contente. Às vezes essa satisfação não dura muito, não é? A pessoa termina num dia um livro e diz: que belo livro, era isto mesmo que eu queria, estou tão contente. E passado dias olha e diz: não era isto. Afinal, eu tenho de esperar para o próximo, não é? Agora, mas essa jubilação interior é o primeiro. Nós ficamos contentes por algum tempo com aquilo que fizemos. Essa jubilação, mesmo que seja passageira, é o primeiro momento de... Mas depois há a leitura dos outros, não é? E
E quando os amigos e as pessoas mais próximas começam a dizer não, o livro é bom, ele não tem nada a mais, não tem nada a menos, está equilibrado, digamos, são leituras racionais, não é? Porque um livro é uma obra de arte, é preciso perceber isto. A literatura é uma obra de arte, não é apenas só um testemunho. Hoje confunde-se muito literatura com o testemunho. Raparigas, eu fui violada, aqui vai um livro. Se por acaso o livro não está bem construído, não tem metáfora lá dentro, não tem transfiguração, ele não cumpre o seu dever, não é? Ora bem, o que acontece depois é que há outra coisa que é imparável, que não se sabe, que é aquilo que o editor, e eu digo alguma coisa que para mim é fundamental, a figura do editor. A figura do editor é uma figura fundamental na cultura, na sociedade. É o editor que escolhe, que determina, que gosta de facto só de experiências picantes e assim para vender livros, vai envenenando a sociedade com esses objetos. Se tem bom gosto, se é exigente, se exige, se tem um gosto específico e se escolhe bem, então está promovendo, digamos, a cultura da sua sociedade. Pior é quando isso tudo é enviesado por alguma coisa que é um negócio, porque a literatura também é um negócio. Portanto, depois começa a haver outros níveis. Então, será que a população, será que o povo, será que os leitores gostam do livro que alguns, apenas um pequeno grupo gostou? Outra incógnita. Depois, será que o livro traz sucesso monetário ao editor, à casa editorial? Por alguma coisa, os anglo-saxónicos dividem. Nós só temos a palavra editor. Os anglo-saxónicos têm duas palavras, o publisher e o editor. São coisas diferentes, não é? Era bom aqui que houvesse... Falta-nos escala, não é? Falta-nos essa divisão, porque o publisher é aquele que de facto trata do negócio propriamente. Mas o editor não deixa passar metáforas de mau gosto, pelo menos aquelas que ele pensa que é de mau gosto. Aconselha a diminuir um livro, aconselha a mudar o título, aconselha a reduzir determinados parágrafos, quer dizer, faz uma leitura crítica, que é uma ajuda extraordinária para o autor. Então, tudo isto, pergunta-se, o que é um livro com sucesso? Pois há os prémios literários, que são gratificantes, são magníficos para os escritores. Dizem uma coisa, dizem os grandes leitores académicos, escritores, jornalistas, intelectuais, filósofos que fazem parte do júri, naquela altura acharam que aquele livro era importante. Acharam que era o melhor, que era o segundo melhor, enfim. Mas há uma coisa que é importante, que nós sabemos muito bem, é que nenhum prémio acrescenta uma única palavra a um livro. Pode acrescentar estrelas, pode acrescentar tintas, tudo isso. Não acrescenta uma única frase, uma única palavra. É assim que ele vai nu e sozinho em relação ao futuro. E depois vem o apreço ou não que o futuro tem pelos livros. Do tempo, exatamente. De maneira de terminar, até porque o tempo é implacável, infelizmente, porque senão continuávamos aqui a falar, que foi uma conversa muito agradável. Lídia Jorge, muito obrigado. Não, eu é que agradeço. Obrigada. Este episódio foi editado por Hugo Oliveira. Contribua para a continuidade e crescimento deste projeto no site 45grauspodcast.com. Selecione a opção Apoiar para ver como contribuir, diretamente ou através do Patreon, bem como os benefícios associados a cada modalidade.